Qual que é esse episódio, ô Chico? É o quinto? É o quinto bate-papo. Vermelho. Gravando. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo. Bom, então, novamente, estamos aqui reunidos, nosso quinto episódio do Bate-Papo na Janela. Muito boa tarde, Chico, Val, e agora hoje com uma participação especial da nossa amiga Cláudia. Ela dá risada. Minha Cláudia, depois a Cláudia se apresenta. Então, vamos dar o início para essa nova conversa. Boa tarde, é uma alegria enorme estar aqui de volta. E esse momento é sempre um momento muito especial, um momento especial de encontro de amigos, um momento especial de conversa, de trocas de experiência, de alegria, né? E especial por estar com vocês aqui hoje, recebendo a nossa amiga querida Cláudia, que vai trazer e complementar e acrescentar muita coisa boa na nossa janela. Bem-vinda, Cláudia. Passo a palavra para o Chico. É um prazer encontrar as minhas amigas do Bate-Papo na Janela. É um prazer conhecer a Cláudia também. Eu vou conhecer junto com os espectadores aqui, que eu também sou um grande espectador do Bate-Papo na Janela, além de participar do Bate-Papo na Janela. Muito bom. Contigo, Cláudia. Olá a todos, eu sou a Cláudia Gava e estou muito feliz de estar aqui hoje. Antes como ouvinte, babante, e agora como presente aqui. Muito de partilhar algumas coisas e dividir com vocês presentes que a gente recebe pela vida, né? É uma honra estar aqui. Muito obrigada. A Cláudia fez o curso com a gente, do Direito Sistêmico na Hellinger, também consteladora, antes de adentrar nesse curso, já era consteladora, advogada, e está nessa jornada com a gente, inclusive com os estudos de caso, enquanto advogada. Então, Cláudia, fala um pouco da sua jornada como consteladora, e antes disso, o que te levou a ir para essa jornada de constelação? Desde sempre eu gostava de ouvir histórias. Desde pequena eu sempre participava de rodas de adultos, assim, eu estava menos na roda de pessoas da minha idade, eu gostava de ouvir vivências, experiências de vida. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. E desde a faculdade, o primeiro estágio que eu fazer foi na Procuradoria do Estado, né, aqui em São Paulo, e eu optei por fazer a parte de família. E eu gostava demais de ouvir histórias, especialmente além de fazer os processos em si. Depois eu fui fazer estágio na magistratura por 2 anos, e algo que me chamava muito a atenção, né, de poder participar de outra parte do processo, era ao acompanhar as audiências, eu me questionava quantas e quantas vezes, mesmo tendo acordo, as partes não iam embora felizes, não estavam satisfeitas, e tempos depois, aqueles processos retornavam, seja com execução, ou solicitando alguma coisa que, entre aspas, estaria em aberto. Então, eu via muito a responsabilidade do juiz na condução de um processo, e como era difícil para os advogados também, né, instrumentalizarem as dores alheias, né? Então, assim, mesmo na faculdade, era algo que sempre me chamou a atenção. Logo que eu me formei, eu queria fazer concurso público para parte da defensoria, porque eu me apaixonei, e acabei abrindo um escritório. Iniciei no setor de família, assim, meio que naturalmente. As constelações chegaram num momento particular da minha vida, eu estava numa dificuldade pessoal grande, e a minha terapeuta falou para mim que eu queria conhecer algo que ela também tinha tido acesso há muito pouco tempo, através de uma colega de profissão. Vamos assistir uma constelação? Eu ainda falei para ela, mas eu não entendo muito de astros. Ela falou, não tem nada a ver. Eu falei, tá bom, difícil entender, mas vamos lá, né? E a primeira vez que eu participei de um em São Paulo, eu falei, meu Deus, eu estou buscando isso aqui a vida inteira, agora eu achei. Tive outros estudos, né, de diversas naturezas, mas a constelação foi um mar que eu mergulhei, assim, e continuo imersa nele até hoje. Quando eu engravidei, em 2016, eu falei, Senhor, agora eu vou virar mãe, né? Eu vou ser responsável por um ser. Como que eu vou lidar com isso, né? Se eu tenho tantas dúvidas internas, tantas inquietações, aí eu comecei a estudar. Então, eu via as constelações, eu participava das constelações desde 2008,
mas só em 2018, depois quando era tinha um ano, que eu fiz a minha primeira formação, e saindo de lá eu já fui fazer a pós em Direito Sistêmico, porque eu queria utilizar essa técnica nas minhas compreensões, nos meus trabalhos, com os clientes que chegavam até mim, e a mudança foi, assim, muito interessante de observar. É muito interessante essa colocação toda que a Cláudia traz sobre a caminhada interna, né? Porque a constelação, ela faz isso, ela chega primeiro em nós como pessoas, né? Toda a parte das leis sistêmicas, a compreensão desse comportamento de vida, né? Ele primeiro tem que ser levado para nós. E a partir do momento em que a gente começa a internalizar isso e começa a observar a aplicação disso na vida da gente, isso começa a fazer toda a diferença para o meio onde a gente está. Então, é muito difícil trilhar esse caminho, e nem sei se isso é possível, sem começar pela gente. Ele precisa necessariamente passar por nós. E uma das falas que eu escuto muito o Renato Bertatti colocar, né, é que a gente só consegue levar levar quem nos procura até onde a gente foi, né? Então, naquelas dores, naqueles conflitos, nas questões internas que nós não ultrapassamos, nós não conseguimos dar a mão para ninguém e dizer, olha, eu caminho contigo aqui, né? Porque aqui é um terreno que eu ainda não sei lidar, eu não sei lidar comigo, então é difícil lidar com o outro, né? Então é algo bem interessante, bem bonito isso, né, Cláudia e Cris e Chico, dentro da caminhada que a gente faz. Então é uma caminhada bonita. Parabéns, Cláudia, por compartilhar conosco, né, por esse caminho bonito que tu fizesse também. E, Clau, como é que você faz uso desse conhecimento na tua atividade profissional? De diversas formas, mas especialmente na escuta. Antes, enquanto o cliente falava, a minha mente já ficava meio que um catavento, assim, sabe? Já pensando em soluções jurídicas. Então, quando ele me trazia um inventário para fazer, eu já imaginava, nossa, vou precisar de tais documentos, será que existe alguma relação fora do casamento, o patrimônio está em dívida? Sabe, eu já ia montando, estruturando. E hoje, eu confesso que, assim, pode parecer muito bobo, mas hoje eu estou presente naquilo que ele me conta. Então, eu já não penso mais tanto quanto advogada, né, como instrumentalizadora de algo, mas, antes de tudo, de ouvir a história. Qual é o contexto daquele todo? Quantas pessoas estão envolvidas, por exemplo, na ação de alimentos, de guarda? Não são apenas os envolvidos, né? Tem toda a família, irmãos do primeiro relacionamento. Então, hoje, eu me sinto mais entregue, primeiro, nesse instante de oitiva. E depois eu vou pensar em como posso instrumentalizar de uma forma mais eficaz, eu diria. E confesso que palpito menos. É meio estranho falar isso, mas é uma confissão, assim. Algo que a gente aprendia na faculdade é uma questão fundativa, né? Nós aprendemos, especialmente nas universidades, pelo menos só posso dizer pela minha, era uma excelente universidade, mas a gente sai muito mais advogado do que qualquer outra profissão. E, de uma certa maneira, olhamos o advogado literalmente como um adversário, né? E a gente não está ali para ganhar um campeonato, né? Estamos ali para auxiliar as partes envolvidas. Então, era natural que eu olhasse a parte contrária como se a gente estivesse numa disputa. E a partir do instante em que eu percebo que não é assim que funciona, né? A gente tem que estar a favor de algo maior. Então, isso diminuiu muito, até a forma com que eu escrevi era um pouco mais agressiva, mais ácida, e hoje já é bem mais tranquilo. E no que eu brinquei, né, na questão do palpite, antes, quando tinha um divórcio, por exemplo, era bem comum que eu falasse, olha, de 15 em 15 dias a visitação pode ser, você prefere sexta ou sábado, e hoje eu deixo eles encontrando a melhor saída, quando é bom para a criança fazer a visitação. Então, se é um pai bastante presente, não pode ver de assim, não. Por exemplo, né, pode buscar na escola, auxilia a mãe, se o pai estiver também presente, e isso foi me trazendo mais leveza também nas histórias, de sofrer menos por dentro, porque em vários momentos, quando você percebe que quando o processo está sentenciado, mas as partes não estão satisfeitas, existe um autoquestionamento, né? Ou então, se, por exemplo, o inventário ele é muito moroso,
a gente, como professor, a gente não, né? A Cláudia se perguntava, eu fiz algo de errado? Será que eu fui negligente? Será que demorar tanto? Né? Então, em vários instantes, eu fui observando que a própria morosidade do processo, ela também era necessária para as partes. Pode parecer muito bom. Né? E não estou falando em questão de honorário, você ganha mais se demora mais. Não, pelo contrário, às vezes quando encerra, é muito gostoso você ver que você fez algo de útil para aquelas pessoas. Eu me sinto muito feliz de solucionar aquilo que elas me trazem. No entanto, eu acredito que as constelações foram me ensinando, Cris, essas novas posturas de distanciamento, de não pegar a sua causa para mim. Eu sou responsável por aquele divórcio. Não, nós somos uma parte, mas acima de tudo, eles têm que encontrar o diálogo, porque é muito desgastante a gente ficar intermediando os envolvidos, né? Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta. Falei pra caramba, desculpa. Mas são essas pontuações que eu observo com muita clareza. E devem ter outras um pouco mais silentes, assim, dentro de mim, que vão surgindo entre um caso e outro. Também, eu como advogada também, tem me favorecido mais clareza no julgamento, né? A gente, quando está atendendo um cliente ou tem alguma dinâmica com até a parte contrária, esse exercício do não julgamento, né? Que é impossível a gente não julgar, mas trazer para a consciência que a gente está julgando já é um bom caminho, né? Para mim tem sido rico isso, ter consciência do julgamento e não ser capturado o tempo todo por ele. Um outro aspecto que eu sinto muito interessante nisso é sair dessa dualidade de certo e errado, né? Porque, num primeiro momento, ganhar uma causa implica numa satisfação, né? Naquele sentimento de eu conseguir, né? Bem nesse sentido de time de futebol mesmo, né? Como a Cláudia colocou ali. E ao mesmo tempo, a identificação desse ganhei, ele não ganhei, né? Porque ele não traz a satisfação, ele não traz a calma e o equilíbrio para aquele sistema. Não é uma questão de ganhar ou perder, de certo e errado, porque tem algo muito além daquele conflito que manifesta ali, né? Tem algo que grita naquele sistema muito mais. E aí nós vamos ter, muitas vezes, demandas que estão tanto em separações, como em divórcio, como em herança, acordos que estão, a princípio, certos, né, tudo definido, certo, pronto para assinar, e daí, de repente, alguém empaca. E não que comece tudo de novo, mas é mais um capítulo. E é mais um capítulo, e aquilo vai se encerrando, mostrando que a questão não está ali no que está sendo visto, né? A questão está muito além daquilo que está sendo visto. E quando a gente traz esse olhar para aquilo que não está sendo visto, isso em si só já faz uma diferença enorme naquela demanda, né? Então, muitas vezes nós temos separações que daí a justificativa vai, né? São as mais né, e diz assim, não, isso aqui é muito caro para fazer, não, isso aqui é muito difícil de fazer, não, nós temos muita coisa para compartilhar, tem isso aqui, não podemos fazer isso agora, não, mas o que de fato movimenta esse sistema por trás, aonde esses dois de fato não querem essa separação, não querem esse afastamento, né, é o que de fato grita naquele sistema, e o olhar sistêmico para isso, ele é um olhar que possibilita muito mais um acalmar a alma, né, que é o que de fato resolve a questão, né, muito mais do que quem tem razão, né, é aquilo que tem razão, ok, passou aqui, vai levar a melhor, tá, mas a dor ali continua, né, a possibilidade de restabelecimento de vínculo, ou até de manutenção de contato, de vínculo harmônico, é muito mais difícil, né, então eu acho que esse novo olhar é muito rico, por isso também, né. Escancar o quanto que a gente não tem controle de nada, né?
como nós decidimos ser advogadas em algum momento, né? Parece que provavelmente nós temos uma linha de intenção de controle aguçada, né? E aí, durante essa jornada, a gente percebe que não tem controle de absolutamente nada. Primeiro que a gente só é um pedaço dessa jornada. Fisicamente, a gente percebe que tem outra parte, que tem o juiz, que tem promotor de justiça, que tem vários outros atores nesse cenário. Aí, o que aconteceu comigo é que nós somos só atores, mas existe algo muito maior que está regendo, que a gente não vê. E aí, como que a gente vai administrar isso? A gente não tem o que administrar. Aí a gente solta. A gente larga, porque a gente não tem o que controlar. E depois de um tempo, vem à luz aquilo que tinha que ser visto, aquilo que tinha que ser vivido. Vou dar um exemplo concreto. No final do ano passado, um amigo, terapeuta, me procurou para fazer um divórcio. Estavam em crise, e no final do ano, né, no meio entre Natal e Ano Novo, tendo que administrar a crise do casal, e eles realmente decidiram impedir o divórcio. Durante as conversas, que foram online, que eu estava viajando, eu fui percebendo que eles talvez não estivessem tão preparados para esse momento, né? Eles precisavam de um tempo. E as coisas foram bem morosas para a gente caminhar. Até que teve um momento que a gente firmou, que eles firmaram o divórcio, e eu dei entrada. O que normalmente aconteceria em um mês e meio, até hoje não homologou, porque é consensual. Eu fiquei pensando, mas que esquisito, né? O Ministério Público já deu ok, estava tudo certo. E o processo fica só para conclusão. Eis que eu vejo nas redes sociais que eles estão juntos. E eles não me contaram. Então, eu não sei se eles estão juntos mesmo, mas eles estão postando fotos que estão juntos. Essa informação não veio, eles não me trouxeram. Aí eu falei, bom, então, muito provavelmente, não é o momento de homologar esse divórcio, porque eles estão juntos. Aí você solta, você fala, bom, não me cabe ficar pedindo para o juiz para ele sentenciar, porque quem sou eu para ficar juiz? Sentencia. A gente está falando de fevereiro, a gente está em julho. Um divórcio consensual. O Ministério Público, só uma petição. O Ministério Público disse, concordo com tudo, tem menor, estava tudo resolvido, tal. E eu fui buscar, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Daí eu fui buscar, me deu essa vontade, assim, deixa eu ver o que está acontecendo na vida deles. E eu não estou mais entrando muito em rede social, daí eu fui especificamente na rede dos dois. Eu vejo foto dos dois juntos. Aí eu nem vou cobrar, se eles querem me avisar ou não querem me avisar, não é da minha conta, eu estou aqui fazendo meu trabalho. Mas parece que tem alguma coisa que me trouxe de informação. Agora, o que a gente vai fazer? A gente só vai aceitar. E é interessante pegando esse caso específico da Cris, o que pode estar por trás disso? Pode estar, inclusive, uma postura infantil de quem precisa de uma mediação, de quem precisa de um pai, de quem precisa de uma mãe, dizendo, olha, precisa se comportar melhor aqui, precisa fazer isso. Então, eles não vão entrar em contato com a Cris, porque enquanto o processo está lá, existe a figura do juiz dizendo, olha, né, se não se comportar direito, se não fizer bem assim, o divórcio sai. Então, né, vamos ficar... Então, o que de fato tem por trás? E é interessante observar que são as crises pessoais, né? E a gente chega nesses lugares também porque, de alguma forma, isso chega até nós. Porque esse advogado, essa advogada é escolhida, porque essa demanda me puxa nesse momento, né? Então, olhar para isso, e quando eu modifico, e aí eu queria escutar um pouquinho a Cláudia também sobre isso, quando eu modifico a minha forma de ver, quando eu modifico a minha postura, quando eu modifico
o ângulo pelo qual eu olho, como isso fica com relação aos clientes que chegam. As demandas modificam, os clientes modificam. O que de fato na vida real, na vida prática aconteceu, Cláudia? O que você pode dizer para nós? Algo que me vem bem assim rápido enquanto você falava, que é muito corrente nas ações de divórcio, a diferença entre o mundo da novela, o mundo de Hollywood e o mundo real. Então, é super comum acontecer durante um atendimento, vamos supor, se eu estou atendendo, mais especialmente as mulheres, isso é mais frequente. Então, elas dizem assim, não, porque na audiência, você vai ver, o juiz vai brigar com ele, porque ele não fez isso, não fez isso, não fez isso. Eu olho, então, não tem audiência. Não tem, e ainda vou falar para minha mãe, que vai estar junto, para ela defender. Eu falo assim, então, não funciona assim, né? Então, em muitas ações de família, a figura do juiz é tipo o pai que manda as crianças ficarem quietas, entendeu? Para de brigar que eu vou bater nos dois. Vou deixar um de castigo. Então, é muito interessante observar a dificuldade que nós temos de expor o que sentimos também, né? De querer que o outro adivinhe quais são as nossas necessidades. Eu vejo um pouco isso por parte das mulheres. E no outro contraponto, especialmente quando tem ação de visita, né, exercício de convivência ou de visitação, como comumente a gente fala, da dificuldade que os homens têm em cuidar dos filhos sem uma orientação materna. Em outras palavras, por exemplo, a criança tem uma dificuldade, ela leva a mala para o final de semana passar com o pai. Então, vai brinquedo, vai remédio, vai fralda, vai roupa, vai a comidinha no potinho. E às vezes eu pergunto, mas por que tem que ser assim? E às vezes ela briga porque ele mandou a roupa suja. Tipo, ele não foi capaz de lavar roupa. E você fala assim, mas se a criança estivesse com você, o que você cuidaria? Né? E a mesma coisa para a parte deles. Na sua casa não pode ter 2, 3 trocas de roupa? Ah, mas se eu mandar, não volta. Mas a criança, então, ela vai pra balada com a roupa da criança, sabe? Uma coisa assim. Então, a dificuldade dos alimentos, isso é algo que me chama bem a atenção quando existe uma execução. Eu não vou pagar mais porque ela vai fazer os juros do dinheiro. Podem ter realidades assim, mas ao conversar com a gente percebe um distanciamento masculino das crianças e aí eles acabam não acompanhando o que de verdade as crianças precisam. Porque quando você tem um convívio, vamos supor, você cuida de alguém idoso. Uma coisa é a teoria, que você sabe que precisa de remédio, de cuidador, de um fisioterapeuta, uma alimentação adequada. A outra coisa é quando você tem uma pessoa assim dentro de casa, que você tem a noção de quanto custa uma fralda, de quantas fraldas, às vezes, você tem que experimentar, porque uma se adapta, a outra não. Uma é mais cara, outra é mais barata. Uma pomada, uma alimentação mais adequada, quanto custa. E a mesma coisa é com a criança. Então, quando eu vou conversando com eles, né, quando eu atendo os homens, por exemplo, de incentivar uma convivência maior e tentar se distanciar um pouco da briga de casal, porque as crianças sofrem muito. E hoje não mais, mas antes de eu conhecer esse trabalho, eu ouvia bastante, assim, no momento do divórcio, seja litigioso ou consensual, eles falavam assim, mas eles são muito pequenos, eles não vão nem perceber que o pai saiu de casa. Então, é curioso observar, né? E, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, né, falando de mudanças de posturas, essa fala que antes para mim ela se tornava jocosa de uma certa forma, mas de entender que, no fundo, eles estão sofrendo tanto, que eles não conseguem nem olhar ainda para as crianças, porque aquilo está muito planejante ainda. E aí, como vem, então, hoje, por exemplo, eu converso mais do que antes. E, ao mesmo tempo, me policio em não me tornar uma psicóloga, que essa não é minha função e nem tenho competência para isso. Mas eu sinto que isso tem auxiliado numa maior convivência, num olhar um pouquinho além e aprender a me retirar. Isso é bem interessante. Vou contar um caso prático, estou compartilhando aqui com a Cris. Eu fiz um divórcio litigioso que demorou uns 15 anos. E judicialmente você não precisa justificar o porquê você não quer mais um relacionamento. Mas a parte da divisão de patrimônio demorou 15 anos.
Então, na inicial, eu estava por ele, não por ela. Então, eles estavam casados quase 40 anos, tiveram 4 filhos, e num determinado momento o relacionamento não fazia mais sentido. Ela deu entrada, ele consentiu, ele falou, tudo bem, a gente se separa. Ela falou, tá bom, então agora a gente vai dividir patrimônio. E ele conversando comigo, ele falou assim, Cláudia, o que ela quiser, não tem problema, eu reconstruo. Aí ela colocava na pressão, eu quero a máquina de lavar, a bandeja que a gente ganhou de casamento, ela dividia as toalhas de banho, eu quero da cor tal, da cor tal. E eu li a pressão, ela tinha que ser grandes em termos de volume, eu falei, meu Deus, a gente vai discutir. E ela discriminando cada coisa. E quando eu falava para ele falou assim, não, a toalha verde é minha. Ah, tá bom. Aí eu colocava, não, a toalha verde é dele, ele faz questão da televisão que tá na cozinha, porque é onde ele, enquanto ele fazia ele ia assistir, então tem mais apego pela TV da cozinha do que pela sala. E aquilo, no ano 2, 3, 4, 5, ele já tinha uma pessoa, ela já tinha uma pessoa, os filhos casados, com netos. E eu falava, meu Deus, eu acho que eu sou uma péssima advogada, isso não acaba. Isso era tentativa também para mim. Pois ele faleceu. No decorrer da demanda, o divórcio não terminou. E aí, meses depois, os filhos procuram, né, para fazer o inventário e tal, e a mãe entrou em depressão. Pouco tempo depois, ela também faleceu. Então, assim, será que eles estavam prontos para isso? Sabotagem. Então, assim, não eram as toalhas, não era a televisão. Eu queria falar, mas é o tal do ego, né? O tal da, sei lá, vaidade, a infantil mesmo, das crianças. Porque a gente também fica envolvido, né? Sim. É um cliente que você acompanha. Imagina, ele acompanhou, eu casei, eu tive filhos, sabe? Minha vida. E aquele processo não se encerrava. E eu pensava, mas cada um ia ter um novo parceiro. Como é difícil também para eles aceitarem que não estavam prontos, ou então que muitas coisas não puderam ser olhadas enquanto juntos. E o processo, de uma certa forma, mantinha eles juntos, né? Perpetuava essa Era uma ligação, né? A última ligação era o fiozinho, né? Ninguém queria largar. Não mão de nada. E foi muito interessante, porque como esse caso foi bem longo para mim, eu fui modificando o meu olhar no decorrer do tempo e entendendo que é o que a Cris disse, né? Existe algo maior. Você conseguia perceber essa ligação entre eles durante o processo? Por esses 15 anos, você chegou a bater esse palpite, essa intuição ou não? Não, eu não tinha maturidade para isso. Eu olhava mais para mim, né? Tipo, como que eu não encerro isso? Por que eu recorro? Eu cheguei a ganhar um processo, né? Um recurso no Supremo. Eu falei, meu Deus do céu, mas será que eu sou incompetente? Será que eu não dou conta? Será que eu não estou estudando? Né? Você fica numa autocobrança. É tipo um paciente que não se cura. Aí você fala, poxa, já trouxe um medicamento novo, a gente vai tentar uma cirurgia, uma outra técnica, e o paciente volta doente. Você fala, meu Deus, tem a ver comigo também. É muito rico esse crescimento todo, né? É muito rico e o grande aprendizado que fica é como a comunicação é uma coisa difícil de fazer. E inicia, eu acredito que quando a gente alcança uma maturidade e consegue modificar o nosso olhar, a primeira coisa que vai acontecer de mudança é que você passa a ouvir a pessoa que traz a demanda como sendo uma versão e não como uma verdade, né? E você dá um lugar para outra pessoa, né? Você dá um lugar, não é uma demanda que você assume como uma verdade absoluta e daí você, como advogada, também tem um inimigo contra quem demandar agora, né? Então, essa é a primeira mudança de postura que eu acredito que comece a acontecer, né? Porque você vê o outro e você vê um casal doente ali, né? Duas pessoas que não estão conseguindo se comunicar, não estão chegando numa linguagem comum de compreensão com demandas muito anteriores, né? Muito anteriores e que num determinado momento elas eclodem. E daí, naquele momento, entre eles não conseguem estabelecer uma comunicação, né? Daí o conflito se estabelece e muitas vezes vai para essa decisão da separação, não como
como a história que a gente brinca, né? Então, eu vou pegar minha bola, então ninguém mais joga, né? Ah, então no meu campinho ninguém mais joga, pronto, né? Bem aquela postura infantil que resolve assim, então, né? Só que daí as palavras são lançadas, e as palavras, elas criam raízes, e elas são interpretadas, e elas causam dores, e como se retoma isso? Daí, muitas vezes, vai ser aquela demanda que vai seguir, como o Chico falou, é o orgulho, né? Então, já que eu falei, agora como eu volto atrás, É a birra de criança. demanda, e aquela demanda naquele patamar daquele casal, ela vai ter consequências gravíssimas dali para frente para aquele núcleo familiar, né? E que, às vezes, uma ponderação, às vezes, uma mudança de olhar, faz com que a comunicação possa se restabelecer, e daí acontecer uma reversão daquele quadro todo, né? Então, a convivência não é uma coisa simples, né? E as expectativas de cada um com relação ao outro, essa identificação de que o outro é um universo, né? Composto de uma história que é totalmente diferente da minha, né? E como eu lido com isso, né? Então, eu acho que o crescimento que se tem dentro desses processos, quando se consegue mudar o olhar, ele é muito grande. Ele é muito grande. Hellinger dizia, né, sobre o relacionamento a dois. Existe algo mais bonito? Existe algo mais profundo? Existe algo mais difícil? Como profissionais e estudiosas dessa técnica, como que é importante a gente assumir a condição de observadora, porque eu tenho como um lema, né? A gente não vai conseguir controlar os nossos clientes, e não vai conseguir controlar o que eles fazem e quais são as opções deles. Se o nosso único possível controle é a gente, então o que a gente vai fazer enquanto observadora? E na condição de observadora, eu acho que a gente pode fazer muito. Eu tenho observado que a gente pode fazer muito. E esses sinais que a gente recebe, percebe das atitudes das pessoas, nos traz muita informação. Então, é exemplo do que a Cláudia estava vivendo, né? Dos conflitos totalmente supérfluos de um casal que manteve um casamento de 40 anos, que estavam discutindo sobre coisas muito pequenas. O quanto que a gente também pode se retirar, não se retirar do processo, mas se retirar do conflito que não é nosso também, porque a gente pode pôr luz nisso. E se eles, então, não percebem que isso é algo nocivo, e eles não estão conseguindo resolver, a gente pode também dar um passo para trás e se retirar, para não ficar nesse emaranhado todo. E é importante a gente ter essa lucidez, essa coragem, porque muitas vezes nós somos capturadas como advogadas, né? Então, se a gente tem essa ferramenta que nos traz essa condição, a gente se retira e fala, essa briga é de vocês, a gente faz o que pode. E, às vezes, no meu caso, pessoal, eu me retiro como advogada também, e falo, essa briga não me pertence desse jeito. Eu estou aqui para poder ajudar, né? Poder, como advogada, ajudar. Agora, se não tem espaço para essa ajuda, para que eu estou aqui? Eu sou um boneco de manobra de vocês? Aí eu me retiro. Alguns processos eu fiz isso. Teve um caso especial de um inventário enorme, de valores expressivos, e que me trouxe uma certa ambição ali, né? Porque os valores eram muito expressivos. Quando, em poucas reuniões, eu percebi que eu ia ser uma ferramenta de dor de um para o outro, eu falei, é muito pesado para mim. E eu precisava da grana. Puxa, esse dinheiro é muito bom nesse momento, mas eu não ia conseguir sustentar, ser uma arma para que eles se machucassem, os seus irmãos se machucassem. Então, numa reunião, foi feito, eu falei, olha,
Aqui não tem muito o que discutir, as coisas são muito técnicas. Ah, não, mas assim eu não quero. Eu não quero, porque ele fez isso há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, o meu irmão, então agora eu quero fazer isso contra ele. E o outro também falava a mesma coisa. Então, vocês não querem resolver. Vocês querem ficar brigando. Vocês querem ficar brigando? Então, se vocês querem ficar brigando, vocês briguem. E aí, quando vocês perderem o patrimônio, e perderem a saúde mental, e perderem, eventualmente, o afeto um do outro, quem sabe vocês aprendam. Vocês querem olhar para isso? Não, a gente quer continuar brigando. Eu me retirei. Muito interessante dentro dessa área de inventário também a observação de quando falta alguém, né? Quando falta alguém, e às vezes essa falta, ela não é nem sabida pelos herdeiros, né? Às vezes o pai teve algum filho fora do casamento, né? Às vezes teve um filho que morreu muito cedo e não se falou mais sobre isso, né? Então, não ter esse lugar para esse herdeiro, né? Naquele conjunto, pode fazer com que a demanda se arraste muito tempo, onde tenha sempre um inconformado, né? E aí o grupo não consegue entender por que aquilo não, por que aquilo não fecha, né? Todos concordaram, mas na hora de fechar, tem mais um pneu de bicicleta lá em algum lugar que tinha que não sei o quê, né? E quando se olha no campo a situação, se vê que falta alguém. E daí essa informação, muitas vezes numa reunião, né, você colocando uma cadeira a mais para alguém, né, ou dando de alguma forma o lugar para quem falta, isso já harmoniza todo o sistema. Por isso que esse olhar de observadora que a Cris fala, ele é tão importante, né? Por isso que escutar tudo aquilo que está sendo dito é muito importante. Inclusive para saber que alguém não está, né? Que morreu alguém cedo, que o pai tinha uma outra relação, mas não teve nenhum filho. E será que ali não ficou uma pendência, que ficou uma promessa que não foi cumprida, que ficou pendurada, que alguém agora fica com a espada demandando. Então, esse olhar mais amplo, e até mesmo eu acho que essa coragem que a Cris coloca, né, porque isso é uma coragem, né, a coragem de perceber que está sendo abduzido por um campo, né, que você tem uma possibilidade, e muitas vezes num momento economicamente de necessidade, né, porque a gente está sempre com as nossas demandas também, uma possibilidade de um ganho interessante, né, e abdicar dele por uma questão interna mesmo, de ver que aquilo ali vai dar em lugar nenhum, e que aquele valor vai ter um preço alto demais. E quantas pessoas estão abertas para ouvir, né? Então, nesse caso em específico, o que me vinha das discussões deles eram as disputas de irmãos pelo amor de um dos falecidos, né? Então, o pai e a mãe tinham falecido. E em especial era de um deles, né? Que era a mãe. Então, e quando eu falava, tentava trazer um pouco de lucidez para eles, porque a gente não faz constelação no processo, mas como as conversas vão vindo, eu não estou preocupada com o copo, eu estou preocupada que teve um outro copo em algum momento que foi dado para o irmão, e para mim não foi aquele amor que ele achou que recebeu da mãe e eu não recebi. E quando a gente fala um pouco para o cliente isso, é desafiador, porque em que circunstância que a gente vai falar? É exatamente no momento que ele fala da dor dele, porque ele vai soltar. E quando ele solta, é o nosso gancho para falar, será que esse copo realmente, você está discutindo sobre esse copo ou sobre aquele amor que é da tua mãe, que você achou que foi dedicado ao teu irmão, que não foi para você? E a pessoa para ouvir, fala, leva um choque, e tem alguns que fazem um processamento que pode ser um gancho para a gente desatar, né, um nó que a gente pode ajudar a desatar, mas tem outros que agarram naquele nó e falam, não, imagina, eu estou brigando pelo copo. Daí também a gente percebe, assim, até onde que tem espaço para a gente trabalhar. Daí também são esses sinais que nos dão, né, o próprio cliente nos dá esse sinal. E a gente tem que olhar com isso com distanciamento, né, porque também eu vou convencer o cliente que ele precisa fazer alguma coisa? Claro que não.
Não vou convencer ele de nada. Quem sou eu para convencer? O que me cabe é, eu não sou advogada para você nesse momento. Né? Você vai achar um advogado que vai brigar pelo copo. Eu não sou essa pessoa. É arrojado, eu diria. Ô, Cláudia, eu me lembro dentro nossos exercícios, né, de olhar no campo, eu me lembro de uma demanda onde tinha tinha alguém ausente. Tu tinhas uma demanda que tinha alguém ausente. Você Nossa, poderia falar um pouquinho sobre esse processo? começa a conversar, né? A mente, assim, expande. Inventários são maravilhosos. Eu amo. Porque a gente consegue ver as ordens do amor assim, com muita clareza. E aonde que eu vou levar isso? Existe sempre algo maior que a gente não sabe nos inventários amorosos. O duro é chegar até ele. Né? Então, como a Cris disse bem, em alguns momentos eles falam, é uma questão de tempo. Mas a gente nem sempre está aberto a ouvir. Às vezes a informação vem, você escuta e não ouve, ou ouve e não escuta, sei lá qual é a ordem do negócio. Mas quando o inventário ele é muito entroncado, sempre é algo que aconteceu antes, mas não ficou muito bem solucionado. Então, nesse particular que a Val está contando, estou ainda com um inventário que já tem uns 4, 5 anos. Ele faleceu durante a pandemia, tem 2 filhos, e o filho, ele não sabe onde ele se encontra. Ele era usuário e depois não tivemos mais notícias sobre ele. E o inventário não anda, não anda, não anda. E eu falei para as meninas, né, eu preciso olhar para isso, porque eu, às vezes, me excluo nessa história, sabe? Eu me envolvo, eu fico me perguntando, será que teve algum documento que eu não pedi? Será que não estou enxergando a amplitude de tudo isso? E o patrimônio está se diluindo. Quem faleceu deixou um bom patrimônio, mas não aluga, não vende, ninguém se interessa, o carro está destruindo, as contas bancárias estão sendo pagas para N coisas do processo e não se encerra. Então, através desse olhar sistêmico, a gente observa que alguém não foi incluído nessa história, né? Não é só, porque ele desapareceu, porque ele sumiu, ou em outros casos, por exemplo, a mãe tem Alzheimer, a gente não vai dividir as coisas com ela. Mas ela existe? Ela tem direito a X% do patrimônio, não é fingir que ela não está lá, ou que ela vai morrer logo, ou que não vai usufruir, sabe? Então, são coisas que escutamos e que às vezes me assustam um pouco. Uma vez, um tempo atrás, eu fui procurada por uma advogada, e quando é outro profissional que procura a gente, né? Boa coisa não é. Então, uma advogada que ela estava com um inventário de mais de 18 anos, que ele estava em andamento e não se encerrava de forma nenhuma. Eu falei, eu posso olhar para ter uma noção da circunstância. Então, era um homem que tinha falecido, ele não tinha filhos declarados, e ficou para os irmãos. Eles eram em 10 irmãos, e alguns já tinham falecido, e os filhos entraram, né, na porcentagem que era respectiva desse irmão. E aí eu falei, que estranho, mas a documentação tá toda aqui, imposto pago, né, não faltava nada. E o patrimônio dilapidando. E nada do inventário se encerrar. E eu comecei, aí eu falei, se você me permite entrar em contato com os irmãos que ainda estão vivos? Não pode, doutora. A senhora vai pegar o caso? Eu falei, não, deixa eu só dar uma olhada por cima. E eu fiz isso, como diz a Cris, né? Entrei na rede social, algo assopra a gente, eu fui ligando de um irmão que estava vivo. E no frigir dos ovos, o homem que tinha falecido, ele tinha tido um filho com a funcionária de casa, com a faxineira, né? E os irmãos não aceitavam, porque eles tinham um padrão de vida muito elevado, e aquilo era uma vergonha para a família. Então, eles não reconheciam aquele filho como herdeiro de tudo. E aí, ninguém estava disposto a isso. Então, assim, qualquer movimento processual demorava 6, 8 meses. No final das contas, eu não peguei a causa e eu sei que ela tramita até hoje, que de vez em quando eu dou uma olhadinha lá. Então, é curioso observar algumas coisas que são ensinamentos também para mim, como filha, como herdeira, como mãe, como um monte de coisa, de ver que não é porque a gente faz constelação, porque a gente conduz alguma coisa, que a gente é perfeito. Lógico que não. Né? Mas são grandes presentes que chegam a mim e eu fico pensando em quase todos, assim, né?
Aonde que eu me engancho nessa história? Né? Porque a gente aprende muito também nisso tudo. E quando se trata de processos de família, de inventário, de execução de alimentos, de um monte de coisa, toda história também. Né? Então, até que ponto eu corro o risco de misturar minha com a do cliente, e ter raiva de alguma circunstância, aí eu falo, Cláudia, vamos, vamos dar a cada um aquilo que é seu, isso não é seu, ou então isso é parte minha, estou me enganchando em algo, me retiro, não preciso disso. Eu acho que isso me traz muita clareza, me traz mais sapiência, mais calma, acima de tudo, calma. Fiz uma analogia agora das nossas jornadas enquanto constelação, né? Quantas constelações o próprio Bert e outros nossos professores nos demonstraram que só de sentar na cadeira para dizer qual que é a questão, e era só esse movimento que precisava, já surtiu um efeito. Então, nós, como advogados também, quando a exemplo do que você fez, você foi fazer uma pesquisa, identificou que tinha alguém excluído, alguém viu essa exclusão. De repente, era só isso que precisava, naquele momento, né? Ou quando veio um cliente para mim, que eu também declinei, porque eu não me sentia advogada para aquele lugar, para esse processo. Talvez só isso já tenha sido um movimento possível para aquele sistema. A gente também ignora, né, esses movimentos que a gente acha que não é nada, mas pode ser de grande valia para o sistema, para o nosso, quando a gente diz, esse gancho não é meu, e ao mesmo tempo para quem que está nos procurando, que escuta da gente. Esse processo precisa ser olhado de um outro jeito. E mesmo que eles digam, eu não quero olhar para isso, é uma escolha naquele momento, mas algo pode ter ficado, né? Algo pode ter ficado, e naquele momento não era o possível, era só isso o possível. Bom, eu acho que para essa retomada do 5º episódio, a gente avançou um tanto, né? E queria agradecer a esse nosso novo encontro, e a gente se preparar para o próximo encontro. E não sei se a gente pode retomar um pouco para falar do nosso trabalho de TCC. Cláudia deu uma super contribuição, né, do que a gente vai tratar também dos nossos estudos de caso. O que vocês acham da gente fazer isso no próximo episódio? Eu acho bem rico, até porque a contribuição da Cláudia pode ser bem importante para ampliar bastante esse olhar, né? Porque esse é um olhar que é um olhar além, e é um olhar que vem para nós e que vai para o todo. Então, eu acho que é bem rico. Muito bom estar com vocês, muito bom o assunto. Obrigada, Cláudia, pelas partilhas. Obrigada, Chico. Obrigada, Cris, por mais esse encontro gostoso. Bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela, bate-papo na janela.